Graça e paz, povo de Deus, um bom dia, um sábado abençoado para todos, aonde o Espírito de Deus vem ter liberdade e vos abençoar grandemente em nome de Jesus, para a glória do Pai, cujo habita em uma luz inacessível, onde homem nenhum o viu. Aleluia! Mas em Cristo Deus se revela. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 1 que em Jesus Cristo habita toda a plenitude do Pai. Então Jesus ele diz lá em João 14 para Filipe: olha, Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Estamos aqui para meditar mais um pouquinho em uma parcela da palavra de Deus, uma palavra viva e eficaz, uma palavra digna de toda aceitação, uma palavra de vida eterna, e que esta palavra venha cair no teu coração e venha gerar em você o temor de Deus, o tremor a Deus, o amor, o respeito, a honra, de maneira que nós, aqueles que nos ouvem, possa adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Amém? Capítulo 8 de Gênesis vai ser a nossa meditação, tá certo? Mas vou fazer menção de algo aqui, em Gênesis capítulo 5, finalzinho de Gênesis capítulo 5, onde diz que Noé, ele tinha 500 anos quando gerou seus 3 filhos, Sem, Jafé e Cã, com 100 anos, tá? Então, a palavra de Deus diz que Sem, que era o filho mais velho, viveu 600 anos. 100 anos antes do dilúvio e 500 anos após o dilúvio. Amém? 600 anos. Isso faz com que a gente entenda o quê? Que se Sem viveu 100 anos antes do dilúvio, ele nasceu depois que Deus comissionou Noé a construir a arca. Porque Noé, ele passou 120 anos na construção da arca. Quase 120 anos, acabando 120 anos, aquela semana que restou, para que se cumprisse a palavra de Deus. Então, os seus irmãos, Jafé e Cã, eram mais novos. Nós entendemos que esses 3 nasceram durante o período que Noé construía a arca. E por que é importante entender isso? Para trazer para as nossas vidas hoje. Somos famílias, obreiros, pastores, presbíteros, evangelistas, diáconos, cooperadores da obra, aqueles a quem Deus chamou para exercer uma função em sua casa. Às vezes, diz assim: eu não posso me entregar de tudo, porque eu tenho família. Então eu tenho meus filhos, eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que cuidar da minha esposa, eu tenho que ter lazer também com a minha família, eu tenho que alegrar um pouco o coração da esposa. Amados, para Noé, ele conseguir fazer a arca, tendo esposa e filhos, crianças, nasceu durante o período da construção da arca, ele teve que se desdobrar. Pensa aí, ele está batendo prego lá, o recurso do trabalho dele, que ele poderia aplicar para abençoar a esposa, os filhos, não que ele não fizesse isso, claro que ele fazia, mas ele usava na construção da arca. Ele não teve ninguém ajudando ele na arca. Ele não teve patrocinador, não. Ele tinha que comprar madeira, lavrar madeira ali, pregar a madeira, comprar o betume. Então, tudo isso. E ele foi trabalhando. E esse trabalho na casa de Deus, na arca de Deus, para a grande salvação, sabe, não foi impedido pela família. Não foi impedido pela esposa ou pelos filhos, ou pela necessidade dela ou deles. Não foi impedido. Ele cumpriu bem. A palavra de Deus diz que Noé fez tudo quanto o Senhor lhe ordenara. Nós temos uma situação, porque em 1 Coríntios 7, algumas pessoas dizem, mas está escrito que o solteiro serve bem a Deus e o casado cuida de agradar a esposa. Mas continue lendo o capítulo 7 de 1 Coríntios, que você vai chegar e vai entender. E que o casado viva como se não fosse casado.
E não está dizendo para abandonar a esposa, porque aquele que abandona uma esposa é pior que o incrédulo. Não, não é para abandonar. É para conciliar. É para levar a esposa a entender a necessidade da obra, para que ela seja o quê? Uma companheira, para que ela seja uma companheira idônea, como foi que a esposa do obreiro entenda a urgência da obra, entenda que o mundo vai passar por uma tribulação, entenda que a igreja vai ser arrebatada, vai deixar esse mundo e ela tem que ajudar o marido. Ela tem que ajudar o marido em orações, dando bom ânimo, encorajando, dizendo, não, meu bem, vai, faz a obra de Deus, vou ficar aqui intercedendo por você. Aí os meninos, pode deixar que eu cuide dos meninos. Noé pregou os pregos na arca ali, gastou seus bens, porque já existia essa questão. Nada de graça. Ele teve que trabalhar. Pense aí. Então, olha o que diz aqui. Ele entra na arca, vem o dilúvio, e a mulher está com ele, o filho está com ele. O filho foi crescendo. Quando ele entra na arca, os seus filhos já estão homens. Os seus filhos também o ajudou na construção. Foram disciplinados. Primeiro viram o pai ali, criancinha, trabalhando, foram se tornando rapazes, ajudavam o pai. Porque no ano 601, da vida de Sem, ele sai da arca. Então pensa aí. Ele nasceu durante a construção, participou da construção, foi envolvido ali e entrou com o pai, saiu com o pai e foi abençoado. Você vê a bênção aqui. Em Sem de Sem vem o semita, né? Vem o hebreu Abraão, herdeiro da promessa, de quem veio as 12 tribos, de quem veio Davi, de quem veio Cristo. De quem veio a tribo sacerdotal de Levi, de quem veio grandes reis. Veja bem, olha o que está escrito no capítulo 1 de Gênesis 8. E lembrou-se Deus de Noé e de todos os seres viventes e de todo o gado que estavam com ele na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. Versículo 2. Cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se. E as águas iam se escoando continuamente sobre a terra. E ao fim de 150 dias minguaram. Quando fala 150 dias minguaram, foi que pararam de crescer. Não foi que acabou a água, porque os montes ainda continuavam cobertos. E Noé, com a sua esposa, que perseverou com ele 120 anos naquela construção, tá? Cuidando de filhos, instruindo os meninos, estava ali com ele. 150 dias, quase meio ano. Olha o versículo 4. E a arca repousou no sétimo mês dos anos de Noé. Ele entrou no ano 600, passou 7 meses. E a arca repousou no sétimo mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat, sobre os montes. Tá? Não foi em terra, estava coberto ainda, eram os montes altos, não dava para ele sair. E foram as águas indo e minguando até ao 10º mês. Passou mais 3 meses eles ali, e a água baixando devagarzinho. No primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. Agora a arca repousou, atracou, mas ainda havia água. Agora, mais 3 meses começaram eles ver os montes. Começaram a ver os montes. E
coisa terrível, hein? Versículo 6. E aconteceu que, ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito. Olha, depois dos 10 meses, já para completar o ano 601, faltavam-se mais 2 meses, Noé abriu a janela, foi olhar. E soltou um corvo que, indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham minguado de sobre a terra. A pomba, porém, não achando repouso para a planta do seu pé, e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra, e ele estendeu a sua mão e tomou-a e recolheu-a consigo na arca. Olha, perseverança, hein? E esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba. E a pomba foi. 11. E a pomba voltou a ele à tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira do seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Tinha minguado. Ele não foi saindo. Então esperou ainda outros 7 dias e enviou fora a pomba, mas não tornou. Agora ela achou lugar de viver, né? Não tornou mais a ele. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. Ah, tá, vou sair da arca. Já secou, ele não saiu da arca. Ele esperou Deus falar. Ele esperou, versículo 14. E no segundo mês, aos 27 do mês, a terra estava seca completamente. Então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca, tu, com tua mulher, e teus filhos, e a mulher de teus filhos, e todo o animal que está contigo, de toda a carne, de ave e de gado, e de todo o réptil que se arrasta sobre a terra. Traz para fora contigo, e povoem abundantemente a terra, e frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. Versículo 18. Então saiu Noé e seus filhos, e suas mulheres, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos. Olha, aleluia. E todos os animais. Um ano e 10 dias. Pensa na luta que esse homem passou. Agora voltando. Amados, hoje tem obreiros que dizem assim: não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, por conta que eu tenho uma esposa, por conta que eu tenho filhos. Mas Noé também teve 3 e que fez a arca. Construiu a arca. Claro que a palavra de Deus diz: tudo que vem às tuas mãos faz conforme as tuas forças. Não, amado. O homem, ele já traz o sustento para casa. O homem já educa também juntamente com a esposa os filhos. Assim como o homem tem a função de trazer o alimento para casa, as mulheres também têm suas funções na casa. E não compete ao homem trabalhar todos os dias fora de casa, e quando ele tem uma folga, que ele poderia fazer um evangelismo, que ele poderia ir para a casa de Deus, que ele poderia ir para um monte orar, que ele poderia se reunir com os irmãos, como Israel se reunia às portas da cidade para resolver, para ter com o povo ali, os irmãos ali, a respeito das situações que eram importantes para a cidade, para as suas vidas. Nesse dia tem mulher que quer que o marido cuide
da casa. A palavra de Deus diz que não pode o homem orar de cabeça coberta. É muito vergonhoso para o homem orar de cabeça coberta. E aí alguém pode dizer, o que é essa cabeça coberta? É com pano? Claro que não. É vergonhoso o homem orar ou profetizar com a cabeça coberta. Assim também como é desonroso a mulher orar ou profetizar com a cabeça descoberta. Quando Deus fala que o homem está com a cabeça coberta, Deus ainda traz menção a um fato verdadeiro, porque o Pai é o cabeça de Cristo. Por isso Jesus diz, eu faço tudo que eu ouvi da boca do meu Pai. Eu obedeci o meu Pai. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz, porque o Pai é o cabeça. E depois ele diz, assim como o Pai é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem. Cristo é o cabeça do homem. Tá? E todo homem é o cabeça da mulher. Então, quando vem a expressão, né, o homem está com a cabeça coberta, é porque ele anda nos pensamentos da mulher. Ele anda na vontade da mulher. A mulher conduz a casa e a mulher conduz a vida dele. A mulher. Então, o que ocorre? Ocorre que está errado. Como é que o homem vai fazer a obra de Deus sendo mandado pela mulher? Como? Como o homem vai ser, né, ali uma bênção se ele obedece à mulher? Faz isso, faz aquilo, precisa de você para isso, precisa. E o que ela faz quando ele não está em casa? Para lidar, espera ele chegar? Então, assim, meus amados irmãos, para a mulher que faz isso é vergonhoso, ela não pode louvar, ela não pode testemunhar, ela não pode profetizar, ela não pode deixar uma palavra, porque ela está com a cabeça descoberta, não tem autoridade sobre ela. Porque se o marido for falar alguma coisa, a briga. Então, para ele evitar a briga, ele fica calado, fazendo o que ela quer, com a cabeça coberta. E aí já fica complicado para ele fazer a obra, porque ele não tem autoridade, porque ela roubou-lhe a autoridade espiritual, envergonhando ao próprio Cristo, que é o cabeça do homem. Tá? Quando a mulher, ela cobre a cabeça do marido, ela envergonha a cabeça do marido. Quem é a cabeça do marido? Cristo. Ela envergonha Cristo. Noé não teve esse problema. Noé não teve esse problema. Ele teve 3 filhos, vou repetir. Quando ele começou a fazer a arca, ele não tinha filhos. Passou 1 ano, passou quase 10 anos, e aí veio o filho. Veio o filho Sem. E agora a esposa está grávida. E ele está batendo um prego lá, dia e noite, ele está lá trabalhando. E a esposa grávida. E aí o filho nasce, e ela cuida do menino, e ele supre a casa, e ele corre com a casa, mas ele não deixa de bater prego. Não deixa de comprar betume, não deixa de usar, né, os seus bens para a construção da arca. Por quê? Porque Deus confiou a ele uma grande obra. Grande obra. A obra de hoje não é menor do que a obra do passado. A obra de hoje é uma obra gloriosa. Por quê? Porque Deus confiou a pregação da palavra aos homens. E entre multidões de homens, ele escolheu alguns para serem pastores, presbíteros, evangelistas, doutores, para serem profetas, para serem apóstolos, para ter tempo para a obra, ainda que tenha uma casa. Porque está falando do bispo lá. Paulo fala do bispo a Timóteo, lá em Timóteo 3, ele diz assim, se alguém deseja episcopado, excelente obra deseja. Aí ele começa a dizer que o bispo ele tem que ter ordem na casa dele, os filhos debaixo de uma disciplina. Significa que esses homens a quem Deus chama também têm filhos, que têm suas necessidades, grandes e pequenas, que têm situações, que passa por situações, tiver em um momento um filho enfermo, uma esposa ou ele mesmo, mas a obra de Deus não pode parar. A obra de Deus não pode parar, meus amados. Olha que
um exemplo de fé, um exemplo de perseverança, um exemplo de autoridade, Noé. Noé, homem de Deus. Como o próprio Deus diz, não tem homem como Noé, não tem homem como Jó, não tem homem como Daniel. Esses três são excelentes. Então, assim, meu querido, você que tem ministério, entenda essa necessidade de você estar na obra. Pastores, olha o que Eli ouviu de Deus. Eli, por que você agrada mais aos teus filhos do que a mim? Por que, Eli? Por conta dessa situação de você agradar mais a tua família do que a mim, teus filhos, eu não quero mais você como meu sacerdote. Olha a gravidade da coisa. Deus diz, eu tinha levantado a mão e jurado por mim mesmo que você seria sacerdócio, tua família seria sacerdócio eterno. Mas agora, longe de mim. Longe de mim. Em seguida, morre Eli, que quebra o pescoço, morrem seus filhos, Ofni e Finéia, e Deus levanta um Samuel, de uma tribo que não era de Levi. E outros tantos de exemplos nós temos, como o próprio Jesus, ele disse, se você amar, homem, se você ama mais a tua esposa do que a Deus, do que o Pai, do que a mim, você não é digno de mim. Mulher, se você ama mais o teu marido do que a mim, você não é digno de mim. São palavras verdadeiras, palavras, sabe, que precisa estar nos nossos corações para a gente saber que existe um lugar de Deus que é único. E depois disto, sabe, a vontade de Deus é essa, que Ele esteja em primeiro lugar. E depois disso, a tua família. E quando eu digo Deus, eu digo a pessoa de Deus, os planos de Deus, os projetos de Deus e a obra de Deus. Tem que encher a sua vida. A minha vida, a vida daqueles que foram chamados, como Noé foi chamado. Olha o que diz Hebreus. Ninguém toma para si essa honra, a não ser aqueles que Deus chamou. Então Deus chama, e é uma honra ser chamado por Deus. Mas às vezes a mulher impede o homem de fazer a obra, ou entristece tanto o homem, que o homem não consegue fazer a obra, ou o homem tem que fazer a obra sozinho, porque a disjuntora não o ajuda em nada, mas ainda atrapalha, ainda cobre a cabeça dele. Então, meus queridos, mulher, tema a Deus. Há um exemplo de mulher que não temeu a Deus, que perdeu a bênção. Foi a esposa de Ló. Ló perseverou no que o anjo falou. Vai, não olhe para trás. Ele não olhou não, mas ela olhou e ficou. Olhe, olhe. Olha essa situação como é terrível. Então, aqui, né? Meu Deus, muito forte mesmo, né? Deus do céu, quantas pessoas tem que tem impedido a obra de Deus? E também tem marido que impede a obra de Deus. A esposa é chamada para estar numa direção de um louvor, de oração, de intercessão, de fazer visitas. E o marido diz, de novo, você não para, né? Você parece uma barata de igreja, você está na igreja. A mulher teve um chamado. O marido deveria cobrir a cabeça da mulher. Porque ela também não pode fazer essa obra com cabeça descoberta. Se o marido não concorda, a mulher não pode. Porque está escrito. Ainda que a mulher faça um voto a Deus, se o marido não concordar, sabendo ele naquele dia, claro que ele não pode deixar para outro dia. Se ele deixar para outro dia para falar, ela vai ter que cumprir. Mas se ele falar no mesmo dia, não, você não vai fazer isso. Deus vai honrar ele. E não vai deixar de abençoar a casa por conta disso, não. Porque ele é autoridade sobre ela. Né? Ele é autoridade sobre ela. Então, meus queridos, deixa eu ver aqui. Olha, versículo, eu vou ler o capítulo 11 de Coríntios, né, de 1 Coríntios, na verdade, diz assim, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Está Paulo falando, me imita. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos como vos entreguei. Mas quero que saiba que Cristo
Cristo Jesus é a cabeça de todo o homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Todo o homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda a mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça. Porque é como se estivesse rapada. Essa expressão, é como se estivesse rapada, está se tratando de uma mulher que vive em uma vida de prostituição. Porque nos dias de Paulo, na cidade de Corinto, as mulheres que andavam com a cabeça rapada, ou aquela, cortava o cabelo, deixava em cima e rapava do lado, ou deixava o pezinho aqui, eram as prostitutas. Essa tradição, ou esse modelo de corte de cabelo, que eram as prostitutas. Então, assim, não quero, ele dizia. Se você não honra o teu marido, é como se você fosse uma prostituta. Se você não respeita ele, ainda que Deus ordene para você se sujeitar a ele, você não consegue, para Deus é como se você seja o quê? Uma prostituta. Então, a questão é seríssima. Seríssima. Então, amados, vamos imitar a fé de Noé. Olha, uma mulher como Sara, está escrito sobre Sara, que Sara chamava Abraão de meu Senhor. E se as mulheres de hoje fizerem as mesmas obras de Sara, serão salvas. Uma mulher como a mulher de Noé, que suportou tantas coisas, não era como é hoje aqui não. Tá? Hoje tem o fogãozinho aí a gás, que a mulher vai lá e põe o fogo lá e acende e está fazendo a comida. Antigamente não, as mulheres tinham que ir para o mato, trazer feixe de lenha no ombro. E ainda hoje, tem as senhoras mais antigas, que no Norte e no Nordeste, fez muito isso. E até mesmo em São Paulo, nas capitais, há 100 anos atrás, ou há 40 anos atrás, que nem toda vila tinha energia, então tinha que ser lamparina, não tinha água, tinha que ser pegar água na fonte. Eu fiz isso com a minha mãe, lá em São Paulo mesmo, pertinho do Ipiranga, tá? Eu ia buscar água numa fonte com lata. Não tinha água encanada não, meu amado. Então, nos dias da mulher de Noé, não tinha água encanada, tinha que buscar, tinha que lavar roupa com uma trouxa na cabeça, tá? Tinha que pegar lenha, e eram elas que faziam. E os homens estavam nos seus afazeres, no campo, plantando, para ter o mantimento da casa. Ele não podia largar aquilo lá e fazer a parte delas, senão depois faltava o mantimento. E se Noé deixasse de fazer o que Deus mandou para auxiliar sua esposa, não tinha salvação. E hoje, se os obreiros não pregar a palavra de Deus, coisa que até os anjos atentaram, mas Deus, ele diz, não é para os homens, não haverá salvação para alguns. E aí vai se cumprir Ezequiel capítulo 3, Ezequiel capítulo 33, que sempre cito nas mensagens, tá? E você lê em casa, porque aquele que é chamado, se não trabalhar pela salvação da cidade, ele vai pagar o preço pela perdição dos demais. Assim como muita mulher vai pagar o preço, porque almas vão se perder, porque elas conseguem cobrir a cabeça dos maridos. E não só elas, e depois os maridos vão pagar o preço, porque permitiu que a mulher cobrisse a sua cabeça, impedindo a obra de Deus, impedindo a salvação de alguns. Então, tudo isso vai acontecer. Portanto, deixo essa palavra, para que o temor do Senhor entre em nossos corações e venhamos dar o melhor para o Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Fique com esta palavra, que é um alerta da parte de Deus e que é para abençoar as nossas vidas, para que a gente persevere no bem e continue batendo martelo, semelhança a Noé. Esse ensino, se a gente meditar mesmo por horas em cada capítulo da vida desses homens de Deus, vamos aprender muitas coisas e descobrir que estamos errados em tantas coisas que achamos que estamos certos, mas estamos errados à luz da Bíblia. Precisamos mudar para que a igreja seja uma igreja forte, poderosa, onde se manifeste o poder de Deus. Amém? Que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Amém, amém.
Graças a Deus, um grande abraço.